O caso Vilas Boas é um dos mais famosos casos ufológicos brasileiros. Foi a primeira alegação de abdução em todo o mundo e também o primeiro relato de contato imediato de 5º grau. Antônio Vilas Boas era filho de Jerônimo Pedro Vilas Boas e Enésia Cândida de Oliveira, fazendeiros em São Francisco de Sales, Minas Gerais. O casal teve ao todo 4 descendentes, 2 homens e 2 mulheres. Para lavrar a terra, a família Vilas Boas usava um trator com o qual trabalhavam em 2 turnos, um diurno e outro noturno. De dia trabalhavam os empregados da fazenda e à noite, por sua vez, o próprio Antônio, sozinho ou acompanhado por seus irmãos e cunhados. Em 5 de outubro de 1957, os Vilas Boas receberam uma visita. Por isso, todos foram se deitar muito tarde, por volta de 11 horas da noite. Fazia bastante calor naquele dia e Antônio abriu a janela do seu quarto, que dava para um terreiro. Ele estava acompanhado de seu irmão João. De repente, viu uma luz de procedência indefinida, bem mais clara que a do luar, que iluminava todo o ambiente. Ele chamou pelo seu irmão, que não se interessou pelo fenômeno e voltou a dormir. Antônio logo fechou a janela e pegou no sono. Pouco tempo depois, sem resistir à curiosidade, Antônio tornou a levantar-se e abrir a janela. E ele viu que a luz continuava lá, inalterada. Mas, subitamente, a luz misteriosa se deslocou para junto da janela. Assustado, Antônio fechou a janela com tanta força que acordou seu irmão. E dentro do quarto escuro, ambos passaram a acompanhar a luz, que entrava pelas venezianas lentamente. A luz se deslocou para o alto do telhado da casa, onde penetrou pelas frestas entre as telhas. Finalmente, depois de alguns minutos, ela desapareceu e não retornou mais. Em 14 de outubro, houve um segundo incidente, que ocorreu por volta das 9h30 da noite. Naquela ocasião, Antônio trabalhava com o trator em companhia de outro irmão, chamado José. Subitamente, eles avistaram uma luz muito clara, penetrante, a ponto de fazer doer as suas vistas. A luz era grande e redonda, como uma roda de carroça, e estava na ponta norte do campo. Era de um vermelho claro e iluminava uma grande área. Ao observarem melhor, distinguiram alguma coisa dentro da luz, mas não conseguiram precisar o que era, pois a sua visão estava totalmente ofuscada. Curioso, Antônio começou a correr atrás da luz, que por sua vez começou a fugir dele. Finalmente, desistiu da empreitada e voltou para junto de seu irmão. Por alguns minutos, a luz ficou imóvel, à distância. Ela parecia emitir raios intermitentes, em todas as direções. Em seguida, ela desapareceu tão repentinamente que deu a impressão de ter simplesmente se apagado. Na madrugada do dia 16 de outubro de 1957, Antônio arava a terra sozinho com o trator quando foi surpreendido por uma luz vermelha. A luz se aproximou, aumentando progressivamente de tamanho. Tratava-se de um objeto oval e brilhante, que ficou estático a uns 50 metros da cabeça do agricultor, pairando. Antônio ficou paralisado de medo. Após 2 minutos, o objeto desceu e pousou a uns 15 metros de distância dele. Foi quando Antônio pôde distinguir nitidamente os contornos da máquina. Ela parecia com um ovo alongado, apresentando 3 bicos metálicos, de ponta fina e base larga, dispostos um ao lado do outro. Em cima da nave, algo girava a alta velocidade e emitia uma luz vermelha fluorescente. De repente, a parte de baixo do objeto se abriu e deixou sair 3 suportes metálicos. Antônio concluiu tratar-se do trem de pouso da nave. Percebendo que algo iminente iria acontecer com ele, resolveu fugir no trator, mas após avançar alguns metros com o veículo, o motor parou e os faróis se apagaram. Ele tentou ainda dar a partida, mas o motor não pegava mais. Antônio pulou do trator e começou a correr, porém, um ser que mal chegava à altura dos seus ombros o agarrou pelos braços. Desesperado, Antônio lhe deu um golpe que o fez perder o equilíbrio, largar o seu braço e cair no chão. Novamente, ele tentou correr, quando 3 outros seres instantaneamente o agarraram pelos braços e pernas e o ergueram do solo. Embora dominado, Antônio ofereceu muita resistência, mas os alienígenas conseguiram por fim fazê-lo subir por uma escada flexível e bambeante pelo interior da nave.
Dentro do OVNI, Antônio foi completamente despido, mesmo ele lutando com todas as suas forças. Então, um líquido oleoso, mas que não deixava a pele engordurada, foi passado no corpo dele com uma espécie de esponja. Em outra sala, 2 seres se aproximaram com um tipo de cálice, no qual saíam 2 tubos flexíveis. Eles colocaram a extremidade de um dos tubos no cálice. A outra ponta possuía uma peça de embocadura parecida com uma ventosa, que eles encaixaram no queixo do homem. O agricultor não sentiu dor, apenas a sensação de que a pele estava sendo sugada. Seu sangue escorreu pelo tubo e se depositou no cálice, que encheu até a metade. O tubo foi então retirado. O outro tubo, que ainda não havia sido usado, foi colocado no outro lado do queixo, de onde se coletou mais sangue, até completar o vasilhame. A pele de Antônio ficou ardendo e coçando no lugar da sangria. Ele foi deixado sozinho numa sala que exalava uma fumaça de cheiro desagradável e sufocante que lhe provocou vômitos. Antônio esperou por um longo tempo até que, para seu espanto, surgiu uma mulher inteiramente nua. Seus cabelos eram macios e louros, quase cor de platina, como que esbranquiçados, e lhe caíam na nuca, com as pontas viradas para dentro. Ela usava o cabelo repartido ao meio e tinha grandes olhos azuis amendoados. Segundo Antônio, a alienígena era baixa, mas muito bonita. O que mais lhe chamou a atenção foi o fato dela ter pelos nas axilas e pubis vermelhos. Essa alienígena se aproximou de Antônio em silêncio, não deixando dúvidas acerca de suas intenções. Ela abraçou Antônio e começou a esfregar o seu rosto e corpo contra ele. A porta se fechou e Antônio ficou a sós com a alienígena, com quem acabou tendo várias relações sexuais. Por fim, aparentando estar cansada, a alienígena passou a rejeitar Antônio. Antes de sair da sala, ela virou-se para ele e apontou, primeiro para sua barriga, depois, com uma espécie de sorriso, para o próprio Antônio. E por último, para o alto, como se quisesse dizer que ele iria ser pai de um ser que nasceria entre as estrelas. Logo em seguida, um dos alienígenas voltou com as roupas de Antônio, que se vestiu imediatamente. Segundo o próprio Antônio Vilas Boas, os alienígenas usavam macacões colantes, de um tecido bem grosso, cinzento, muito macio e, em alguns pontos, colado com tiras pretas. Eles cobriam toda a cabeça e o pescoço, e usavam um capacete da mesma cor, mas de material mais consistente e reforçado atrás, com estreitas tiras de metal. Este capacete cobria a cabeça toda, deixando à mostra somente os olhos, que eram protegidos por um par de óculos redondos. Antônio então foi levado para fora da nave. Antes, tentou ainda pegar um objeto para provar a história, mas os alienígenas perceberam e tomaram o objeto dele. Por fim, a nave decolou verticalmente e sumiu em poucos minutos. Antônio calculou ter ficado no interior do OVNI entre 1h15 e 5h30 da madrugada, portanto mais de 4 horas. Muitas pessoas até hoje acreditam veementemente na história e no caso de Antônio Vilas Boas. Mas, e você? Já ouviu falar dessa história? Realmente acredita em Antônio Vilas Boas? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Meus amigos, o advogado brasileiro Dr. Antônio Vilas Boas declara ter vivido uma das mais estranhas aventuras possíveis a uma criatura do planeta Terra. Seu relato é o que até hoje mais impressionou aos pesquisadores internacionais do fenômeno objetos voadores não identificados. Quando o fato ocorreu há cerca de 20 anos, ele era um modesto trabalhador do campo. Hoje, porém, é um profissional do direito que defende e acusa em tribunais, que enfrenta a austeridade de juízes togados e que conhece muito bem a sua responsabilidade diante da sua reputação e da sua carreira. Boa noite, doutor Antônio Vilas Boas. Antes de mais nada, por que o senhor veio ao programa? Eu vim ao programa, dado a seriedade com que o senhor vem abordando o assunto e pelo grande sacrifício que o senhor repórter teve em me localizar e porque o senhor já vinha, a sua produção, sua equipe, anunciando a minha vinda, mesmo antes de ter se comunicado comigo.
Há quanto tempo o senhor aconteceu isso com o senhor? 21 anos. O senhor tinha quantos anos? 23 anos. O que é que o senhor era? Agricultor. O que é que o senhor estava fazendo no momento? Estava arando com o meu trator. Era mais ou menos que horas? 1h da manhã. Trabalha-se à noite? Sim. Geralmente no tempo de se cultivar a terra, que é de outubro a dezembro, se usa o dia e a noite, dado o pequeno tempo que tem para se preparar. Pois não. E que dia foi? Foi do dia 15 para 16 de outubro de 1957. O senhor estava sozinho? Sozinho. E, de repente, o que aconteceu? No dia anterior, dia 14, eu estava acompanhado de um irmão mais novo e a luz rondou mais ou menos 1 hora o campo em que estávamos cultivando, de um lado para outro. Mas não, simplesmente uma luz não desceu e nós abandonamos o serviço e fomos embora. E depois? No outro dia seguinte, do dia 15 para 16, a luz apareceu novamente, na mesma posição, sul-norte, quando eu dava, porque o sistema de Ceará é em círculo, era muito longo o campo, mais ou menos uns 2 quilômetros, enquanto eu dava a volta, que vinha para o lado norte, mudava de posição, isso mais ou menos uns 100 metros de altura, e ficou nesse vai e vem durante mais ou menos uns 15 minutos. O senhor sozinho. A revista francesa chegou a transformar o senhor numa história em quadrinhos. Sim. O senhor autorizou isso? Não autorizei. Inclusive, fiquei muito sentido, dado a maneira que foi abordado o assunto, pela responsabilidade de pai, tem 4 filhos pequenos, e isso me foi muito lesivo. E acredito que historietas em quadrinhos como estas, dado a seriedade do assunto, em que é, em nível científico, acredito eu, um tipo de história desse merecia a lata de lixo. Por favor, doutor Vilas Boas, como é que foi a aproximação da nave? Sim. Foi aproximando, descendo a uns 50 metros, já bastante luminoso, uma luminosidade muito forte. Eu tive medo, realmente. O trator era sistema hidráulico, eu levantei o hidráulico e queria fugir. Mas não cheguei a andar nem 10 metros, veio um pane total e o trator apagou o motor e a luz. Aí então eu pulei fora. Correu? Fui para correr. Sim, senhor. Mas na terra arada é muito difícil, né? Sim. Não cheguei a correr uns 5 metros, fui apanhado pelo braço. O senhor chegou a cair? Não, eu não caí. Não caiu? Não. Mas estava sujo. Estava sujo. A poeira é muita, né? Perfeito. Estava a terra seca. Sim. E foi apanhado por Fui quem? apanhado pelo braço, mas esse elemento primeiro que me apanhou, eu consegui jogá-lo uns 2 metros à frente. Alto? Forte? Não, baixo, 1,50 m aproximadamente. Sim. Esse o senhor se livrou? Me livrei, mas tão logo eu me livrei daquilo, fui apanhado por mais 2. Uhum. Aí então, não fui totalmente dominado por uma força. Sim, senhor. Embora eu me debati um pouco no início. Mas depois eu tinha um controle de pensamento, vendo tudo, sentindo tudo, inclusive até pedindo para que me soltasse, mas fui levado involuntariamente para dentro da nave. Dentro da nave, o que aconteceu? Logo de imediato que eu entrei, fui despido e tomei uma espécie de banho, fui lavado por uma esponja bastante grande, um líquido inodoro, bastante grosso, mas não oleoso. Sim, senhor. E depois... Por quem? Quantas pessoas lavaram o senhor? 2. 2.
aí depois? Deixaram o senhor Aí, despido sozinho nesse despido, passei para um outro compartimento, dei mais 2 elementos e me retiraram sangue. sangue? Da Sangue. onde, doutor? Desse lado e desse aqui, inclusive, Ainda tem marca? tem a marca. Sim. Mais ou menos uns de 30 a 40 centímetros cúbicos. Uhum. Depois, o que aconteceu? Depois, eu não marquei precisamente o tempo, mas eu acredito quase 1 hora, surgiu de uma porta completamente secreta, porque ela se abriu e eu não viu tinha como? notado. Ou não? E entrou uma mulher completamente despida. Continuar então, doutor Vilas Boas. Então, uma senhora entrou completamente despida. despida. E aí? Aproximou-se de mim e começou a acariciar-me, passando os seus cabelos em meu rosto. Oh, por favor, doutor Vilas Boas, o senhor devia estar nervoso. Muito nervoso. O Antes, senhor devia estar praticamente em pânico. no momento em que entrei, Um instantinho. Então, o senhor me contou no meu gabinete que quando o senhor entrou nessa segunda sala, desse compartimento, o senhor notou o que de estranho? eu notei de estranho que eu senti uma calma absoluta e comecei a me sentir excitado. E ao mesmo tempo o senhor viu sair o que das paredes? Alguns tubos, espécie de canos, soltavam um vapor com um cheiro mais ou menos estranho. E foi isso que o dominou? Sim, antes senti esse cheiro. Depois é que a senhora entrou? Antes da senhora entrar, eu senti esse cheiro, inclusive cheguei a vomitar bastante. Por favor, doutor Vilas Boas, esse ambiente que se criou era um ambiente terra ou extraterreno? O ambiente dentro daquele compartimento, Daquele compartimento com aquela fumaça acho que seja um clima completamente diferente do daqui. nosso. Tanto que o senhor tem um corpo todo marcado. Todo marcado. Todo Eu marcado. tive um alto índice de contaminação radioativa. O senhor chegou a ter relações? Tive Quantas vezes? 2. 2 vezes. 2 vezes. Ela colheu o material? A primeira relação, eu acredito que tenha sido normal. Agora, a segunda, eu notei algo de anormal. Inclusive, fato esse que ainda não foi revelado, nem tampouco ao saudoso Dr. Olavo Fontes, Que foi o primeiro que foi o primeiro a ficar sabendo. Sim, senhor. Eu notei que ela retirou uma espécie de invólucro Sim. da segunda relação. Por gentileza, depois que o senhor saiu, a devolução do senhor à terra foi como? Foi precipitada? Foi lenta. Lenta? Depois me devolveram as roupas, calçado. Eu me vesti calmamente. Estava me sentindo bastante calmo. E quando eu entrei naquela sala primeira, a do início, notei um objeto quadrado, com 4 pontos e um ponteiro, e me veio a intenção de agarrá-lo. Mas tão logo eu tentei aproximar a mão, eu recebi uma espécie de repulsão. Não é bem um choque. Doutor, me perdoe. Eu pediria ao senhor a gentileza, dada a seriedade com que o senhor trata do assunto e da sua seriedade pessoal, por que o senhor não escreve um livro que iria ajudar, inclusive, a mim me parece, todos os estudiosos no assunto? Eu pretendo escrever brevemente, inclusive relatar detalhes ainda desconhecidos. Porque o senhor ficou chamado, né, depois, o senhor ficou em tratamento. Fiquei sim. Que inclusive acredito que será de grande utilidade aos estudiosos do assunto. O senhor não vê possibilidade de voltar domingo que vem para nós continuarmos? Já tem esse problema do... Eu vou fazer todo o possível e amanhã de manhã confirmo ao seu repórter. E se o senhor não puder vir domingo que vem, então não puder vir no outro... Aí no próximo, sim. Boa noite. E até domingo que vem, quando voltaremos com o programa Flávio Cavalcante. Obrigado, amigo.
Este foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para todas as nossas redes sociais, bem como a nossa campanha do Apoia-se, que contribuindo com apenas R$2, você ganhará um e-book de Jack o Estripador. Logo embaixo, ao lado do nome Paralelo Metafórico, tem um botão Seja Membro, onde também você pode contribuir para a continuidade do nosso trabalho. Não se esqueça que o canal Paralelo Metafórico apoia vários outros criadores de conteúdo e seus nomes estão na aba Canais aqui no YouTube. Vão lá e o sigam para fortalecer a nossa comunidade aqui no YouTube. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.